Bom dia, Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido, pois o que tem lhes será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia,
para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então lhes fez ali muitos, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Senhor Jesus, esta manhã, Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós damos graças a Deus, porque apesar, Senhor, de sermos pecadores, miseráveis pecadores, igual diz a Tua palavra, o Senhor, ó Pai, se achega a nós, ó Pai, como o Pai que ama o filho que está errado, e Ele corrige, ó Pai. A correção do Senhor, ó Pai, sobre nós, ó Pai, é a pura e única e simples declaração do Seu amor, ó Pai. E nós, como pecadores, como filhos rebeldes, só podemos, ó Pai, nos arrepender, ó Pai, e pedir perdão por nossos pecados. Em nome de Jesus. Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos neste dia, Senhor. Nós fazemos, falamos, vemos, ouvimos coisas que não agradam o Senhor, ó Pai. Coisas, ó Pai, que são coisas erradas às vezes. Meu Deus, ajuda-nos neste dia, Senhor, a sermos pessoas melhores. A sermos, ó Pai, igual a Jesus. Nos ensina, Senhor Deus, a andar como Jesus andou, meu Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos pessoas, ó Pai, bondosas, caridosas, amorosas, ó Pai, que saibam perdoar, que saibam aceitar os erros uns dos outros. Em nome de Jesus, ó Pai, como o Senhor nos perdoou, nos amou e até morreu por nós, ó Pai. E nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor, em pura bondade, misericórdia e amor, se entregou por nós, ó Pai, como Deus assim o determinou. Obrigado, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pelos meus alunos, cada um deles, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu coloco cada um na Tua presença, Senhor,
Eu não preciso colocar por nomes, ó Pai, porque o Senhor sabe. Senhor, eu cito, Senhor Deus, as turmas, Senhor, só para que fique, Senhor Deus, mais claro para mim, não para o Senhor, porque o Senhor conhece cada um de nós, ó Pai. Os meus alunos do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C, do primeiro D, do primeiro E, do segundo A, do segundo B, do segundo C, do terceiro A, do terceiro B, do terceiro C. Senhor, eu coloco eles na mão do Senhor, ó Pai. Os seus corações, as suas famílias, Senhor Deus, as suas casas, ó Pai Deus, tudo que está acontecendo, eu coloco eles diante do Senhor e peço que a graça e a misericórdia do Senhor os alcance. Alcance também os meus colegas de trabalho, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai. Deus, os professores, coordenação, direção, Pai, Senhor, meus colegas, ó Pai, da administração, Senhor Deus, da limpeza, da cantina, todos ali, ó Pai, que nós trabalhamos ali, Senhor Deus, para entregar o melhor para aqueles meninos, ó Pai. Senhor Deus, também coloco diante do Senhor a minha família, a minha esposa, os meus filhos, meus netos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, Senhor, a minha igreja, Senhor Deus, meus sobrinhos. Senhor, eu entrego todos diante do Senhor, ó Pai. E peço que o Senhor os ajude em nome de Jesus. Que a sua graça, Senhor Deus, nos ajude. Senhor, em nome de Jesus, e que esse dia, Senhor, seja um dia maravilhoso na tua presença. Nos ajuda em tudo que formos fazer, ó Pai. Contempla, Senhor Deus, as nossas faces. Contempla, Senhor Deus, o nosso coração. O Senhor nos conhece, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê força para caminhar nesses dias difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Amém.